Mateus 10, 28. Se alguém achou esse texto primeiro do que eu gostaria que você lesse para mim Mateus 10 e 28. Você achou? Você gostaria de ler? Eu vou ler. E não temais os queimados do corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meus irmãos, o homem sem Deus, a mulher sem Deus está destinado ao inferno. Essa é a grande verdade. Aí nós temos que fazer uma observação: sem Jesus, se nós não aceitar Jesus, se uma alma não aceitar Jesus e não converter ao Senhor Jesus, o texto diz assim: não temeis os que matam o corpo e não pode fazer nada com a alma. Não temeis o assassino, o ladrão, não temeis o homem, não temeis o homem, mas temei aquele, olha só, mas temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, irmãos, quando você olha para a rua e vê uma pessoa sem Jesus na sua família, essa pessoa está destinada ao inferno. Não é outro caminho. Porque Hebreus 9:27 está escrito assim: está ordenado a morrer uma vez, vindo após a morte o juízo. Enquanto estamos vivos, comemos, bebemos, dormimos, viajamos, vimos onde quer, falamos o que quer, comemos o que quer, moramos onde queremos. Mas depois que nós morremos, jamais teremos escolha. Jamais. E imagina você, crente em Cristo Jesus, marchando, caminhando para o céu, e o seu filho não está marchando para o céu. O seu sogro, seu pai, sua mãe, seu tio, ou algo assim, seu amigo de trabalho, seu melhor amigo, não quero Jesus. E você poder falar para ele: você está indo para o inferno. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor em Santos, e esse moço foi trabalhar comigo e queria que eu falasse de Jesus, do Apocalipse para ele. O Eduardo, o cunhado dele pediu para ele trabalhar para mim. Eu trabalhava na época com obra, e ele foi trabalhar comigo, e ele queria que eu falasse do Apocalipse para ele. E eu comecei. O Edivaldo, o cunhado dele, disse assim: irmão Eli, não fala nada para ele não, porque ele não quer saber de Deus e nem de igreja nem de nada. Eu falei: mas eu vou falar. Segunda-feira eu falei do Apocalipse, terça-feira do Apocalipse, quarta-feira eu falei do Apocalipse, quinta-feira eu falei para ele: mas já que você não está indo para o céu, eu tenho um mapa de onde você está indo, eu vou falar para você o que é o inferno. Que isso, irmão? Eu falei: eu vou te mostrar na Bíblia o que é o inferno. E falei com ele sexta e sábado o que é o inferno, o que vai acontecer, porque nós temos esses dados. A Bíblia nos autoriza a conhecer esses lugares, porque Deus nos deu esse privilégio através da Bíblia. E esse moço, irmãos, tinha um culto de jovem na igreja, e esse moço não dormiu, ficou a noite inteira com medo do inferno, com medo, muito medo. E quando foi à noite, ele chegou em casa e disse para a mãe dele, disse: mãe, o irmão Eli falou para mim do inferno e eu estou com muito medo. Ela disse: medo porque você nunca teve medo? E uma mulher muito simples, irmãos. Pensa numa mulher simples, a mãe dele, muito simples, aquela pessoa da roça. Disse: você nunca preocupou para onde vai? Por que agora está preocupado? E ela começou a arrumar para ir para o culto. Ele disse: mãe, não vai para o culto hoje não, eu não vou ficar sozinha. Ela disse: eu vou para o culto e você vai ficar só, porque não tem com quem você fica. Eu mando em você fica aí igual você fica das outras vezes. Você não vai para a rua, você não fica onde você quer, e eu vou para o culto. E ela arrumou e foi para o culto de jovem. Ele disse: mãe, eu não vou ficar não, eu não fico sozinho mais de jeito nenhum. E foi com ela para o culto. E antes do culto, irmãos, antes de fazer o apelo, aquele moço aceitou Jesus como Salvador, com choro, com lágrima.
e hoje é um pastor na cidade de Santos, o Eduardo. E ele fala para todo mundo: se o irmão Eli não mostrasse o caminho do inferno, eu nunca era um crente. Está lá para a glória do nome do Senhor. E muitas pessoas hoje, irmão, nós entramos na igreja, eu quero pedir, se eu fizer uma coisa assim, que os pastores aqui não vai agradar, me perdoe. Mas muitas igrejas entram para dentro do culto, pensam que é louvar, adorar, e balançar, e fazer isso, levantar oferta, e falar disso, aquilo. Não, irmão, aqui nós temos que falar da Bíblia Sagrada e a vida eterna com Cristo Jesus. Porque para isso Ele nos chamou. Para isso Ele nos salvou. O texto que nós lemos diz o quê? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu tenho responsabilidade para vocês ir e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Está aí o veredito da Bíblia. Então nós estamos aqui, eu não vim do Amazonas aqui para pregar melhor, para ensinar melhor. Eu não vim do Amazonas aqui simplesmente matar a saudade. Deus certamente na sua presciência, Ele me mandou aqui para te falar a verdade acerca da salvação e da perdição. Porque é real. O céu é real, mas o inferno também é real. E só temos dois caminhos e uma opção. Dois caminhos e uma opção. E a escolha é nossa. Essa é a mensagem. Estou acostumado a pregar em ar livre, eu estou acostumado a pregar em cruzada, e tenho visto dezenas e centenas de pessoas convertendo a Cristo depois que a gente fala a verdade. Abre o jogo. Tem que falar. O que é o inferno? O inferno é um lugar onde a pessoa, onde o indivíduo não morre, eternamente vive sofrendo, onde o fogo nunca apaga. E diz a Bíblia: o bicho nunca morre. É lugar de tormenta eterna, sofrimento eterno. Eu não quero isso para minha família, para ninguém, nem para o meu maior inimigo, se eu tivesse. Porque a Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu te escolhi. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido por Deus. É por isso que eu faço o que Ele quer. O que Ele precisa que eu faça, eu faço. Eu vivo uma vida de renúncia, longe das minhas filhas, longe dos meus netos. Nós vivemos entre as maiores selvas do Brasil, do mundo, o Amazonas, onde tudo é difícil, onde tudo é diferente, e nós vivemos lá, e lá estamos fazendo alguma coisa para Deus, porque Ele me convidou, Ele me chamou. Ele me chamou. E eu quero, a Helenice falou aqui que ela gostaria de desafiar a igreja para ler a Bíblia. Ler a Bíblia. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela a vida eterna, porque ela dá um testemunho de mim. A Bíblia não tem outro caminho. Você não tem outro livro que possa te ajudar, te auxiliar, que possa abrir os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, para entender o plano de Deus para a sua vida. E talvez, irmãos, talvez você convive com alguém e que está caminhando para o inferno, e você deixa ele livre. Claro que é uma escolha livre, realmente. Temos que escolher de acordo com a nossa vontade. É uma escolha, né? Eu costumo falar de Jesus. A Bíblia diz que eu sou a água da vida. A Bíblia diz que eu sou, em mim tem água da vida, eu sou o sal da terra. A Bíblia diz que eu sou o sal. Se eu sou o sal, eu tenho que provocar sede. O sal provoca sede e também preserva. E às vezes eu evangelizo a pessoa, dou tanta sede nele, que ele fala: pastor, eu quero ser crente. Eu disse: agora não, espere um pouco. Você está emocionado, eu estou falando para você do inferno, você está com medo. Vai para casa, pensa um pouco, descansa a tua cabeça. Depois, da semana que vem, você vê se quer ser crente ou não. Talvez você não está com vontade de ser crente, você está com medo do inferno. E nós crentes não tem medo do inferno, nós regozijamos porque ganhamos o céu para a glória do Senhor. Então nós adoramos a Deus, não é com medo do inferno. Ele não pertence a nós e não temos nada com Ele.
mas nós temos gozo e alegria de pertencer aos céus, porque a Bíblia nos dá esse direito, que somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E aí a pessoa: não, pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser crente agora, não vou para casa desse jeito, de jeito nenhum. E se eu for no caminho morrer? Eu falo: não, então você agora precisa mesmo. Você já está vendo que o único caminho é Jesus. E nós ganhamos almas, vidas, falando, irmãos, a verdade. Não é pondo medo, é abrindo o olho, é esclarecendo. Porque quando você olha nisso aqui: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Então eu sou escolhido e sou nomeado para ministrar a palavra. Mas nós olhamos Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temei esse. Temer a Deus. A Deus, sim, nós devemos temer a Deus, porque Ele é o único que tem poder de levantar da sepultura e descer a sepultura. Ele é o único que pode dar vida e tirar vida. Ele é o único que nós devemos temer. E para isso, irmãos, para nós ganhar alma, não é fácil. Não é fácil, não. Portanto, as igrejas, as cadeiras estão vazias. Não é fácil. Nós temos que ter. Paulo, ele fala em 1 Coríntios. Eu quero ler 1 Coríntios com os irmãos, capítulo 9, de 1 Coríntios. Aqui tem um texto muito maravilhoso, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 22. Eu posso ler até o versículo 20 antes, né? Versículo 19 começa bem lindamente aqui, 1 Coríntios 9, 19. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21. Para aquele que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar uma multidão. Alguns. Paulo se submeteu, irmãos, a restrições. Podemos dizer, lei, sem lei, lei do Espírito, ser servo, servir a todos, que ele era livre, para ganhar, feito judeu, para ganhar os judeus, sem lei, para os sem lei, para ganhar alguns, e não é ganhar a multidão, mas ganhar alguns que entendia o plano de Deus para a salvação, o plano de Deus para nossas vidas. E às vezes a gente está dentro da igreja, cultuando, cantando, e não entendemos o plano de Deus para nossas vidas. Mas quando nós compreendemos o plano de Deus, e quando nós lemos ali, tudo que pedir ao Pai, Ele vos conceda, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Pedido feito, pedido respondido. E nós precisamos disso, irmãos, entender o plano de Deus para nossas vidas. E para isso a igreja está aqui. A igreja tem que entender. E sabe por que, irmãos, as pessoas não estão se convertendo? Porque nós, os crentes, não estamos amando o suficiente para evangelizar o ímpio. Não estamos amando.
Pode observar que você casou, você amava sua esposa ou amou sua esposa antes de ser a sua esposa. Eu a minha antes de ser minha esposa. Eu escolhi ela, investi tudo para me conquistar ela, é minha esposa. E nós não estamos amando o pecador, o mundo. Não estamos amando. Oi fulano, tudo bem? Oi, tudo bem? Não tira tempo para eles. Não oramos pedindo para eles. Não oramos intercedendo por eles. A igreja não está interessada, é melhor dizendo assim, em ganhar almas. Esta é a realidade. Eu falo sempre nas minhas mensagens, ensinando, ministrando em convenção, em congresso, o púlpito da igreja deveria ser para baixo. Eu deveria ser o menor que os irmãos e não da maior. Eu não sou melhor. Paulo disse que ele era servo. Servo é aquele que serve. E nós devemos amar aquele companheiro de trabalho seu que não é crente. Não importa o que ele é, não importa se tem ou não religião, mas amar o suficiente para orar por ele. A Bíblia está escrito: ninguém vem ao Pai se não for por mim, e ninguém vem a mim se o Pai não enviar. A salvação de almas, irmãos, ela existe segredos, e segredo maravilhoso, segredo que quando nós descobrimos, nós aprendemos a ganhar essa alma para Jesus. Um dos pontos é dar água a quem tem sede e pão a quem tem fome. Muitas vezes nós damos pão a quem tem sede e água a quem tem fome, e a pessoa rejeita. A mensagem que nós devemos pregar é a mensagem que vai de encontro à necessidade da pessoa. Irmãos, dentro da Bíblia, você pode prometer cura divina, você pode prometer soluções de problema. A Bíblia diz que Deus é o nosso advogado, Deus é o nosso médico, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele é, e acabou o problema. E quando você chega numa pessoa que está cansada, aflita, e leva Jesus como água da vida, a pessoa está sedenta, a pessoa não tem como rejeitar. E quando nós olhamos para essa Bíblia aqui, contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque me foi imposto esta obrigação, e ai de mim se não anunciar. Ai de mim. Há uma consequência de nós, para nós, se nós não anunciar o Evangelho. Há uma consequência, não é? O texto diz: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho do que me envergonhar, porque foi imposto esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Ai quer dizer a consequência, e muita consequência. Quando Jesus me chamou, eu sempre aprendi a ganhar dinheiro, sei ganhar dinheiro, e sei trabalhar, sei negociar, mas Deus tirou eu dos meus serviços, e eu não queria. Eu queria tocar minha vida, eu estava pronto de sustentar missionário, custear missionário, mas Deus falou para mim que não. Se eu não fosse, Ele mandaria outro no meu lugar, mas sobre a minha casa, a minha vida, Ele enviaria o juiz dele. E eu fui, aceitei o desafio. E Ele prometeu, disse assim: olha, estarei contigo por onde quer que for. Se passar pelos rios, eu estou contigo. Se passar pelo fogo, eu também estou contigo. Aonde for. E o Senhor até agora tem nos acompanhado para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa menina que falou aqui, que vocês viram, que tem um menino, uma menina que tem um menino. O pai sempre fala filho de menina, né? Que coisa, né? Essa irmã, essa mulher jovem, no Amazonas, uma cobra picou ela. Surucucu, pico de jaca, e picou ela. E ela foi de mal a pior, e foi ficando ruim. Nós saímos de Barreira do Andirá, onde o pastor Marco conhece, onde os pastores estiveram ali. Barreira do Andirá, nós embarcamos no barco, indo para Manaus, no Cortês Quinto, um grande barco, fomos para Manaus. E ela foi ficando pior, foi ficando pior, foi ficando pior.
E quando chegamos em Itacoatiara, numa parada dele, a nossa filha estava em situação crítica. O piloto, o dono do barco, chegou e o seu cordeiro disse: o senhor precisa de ficar aqui em Itacoatiara. Eu não posso seguir viagem com essa menina desse jeito. Essa menina, se morrer no meu barco, vai ter problema sério comigo e para todo mundo. Vai dar um transtorno. Fique aqui, eu te devolvo o dinheiro da passagem. Não te cobro a passagem, mas fique aqui. E tirou nossas malas e fiquei com ela ali em Itacoatiara. Fui pedir um auxílio, ajuda uma igreja. Fui pedir ajuda ali. E eles não deram lugar para nós ficar. Lugar bem, só Deus sabe. E ali levei a menina no hospital, eles não aceitaram. A situação dela era muito crítica. Não aceitaram. E me indicaram uma clínica. E eu levei na clínica São José em Itacoatiara. O médico olhou, quando ele olhou assim, examinou a menina e disse: isso é picada de cobra. E já olhando a menina, no carcanhar dela estavam os 4 dentes da cobra. A picada no carcanhar dela. Ele já internou a menina e já deu soro na menina e foi cuidar da menina. E ficou 1 dia, 2 dias. E eu liguei para o meu pastor, um dos pastores mais famosos do nosso Brasil, o pastor Cisino Bernabé. E ele no meu ouvido disse: eu vou te mandar dinheiro de 2 diárias. Tira sua filha de uma clínica particular, que eu não vou ficar pagando clínica cara para filha de missionário. E ele mandou o dinheiro, naquela época era telegrama. E eu fui lá para esperar o dinheiro. Quando o dinheiro chegou, já horas depois, eu fui para a clínica e cheguei lá e falei para o doutor. Ele falou: olha, eu vou fazer um documento. Essa menina, se fosse o senhor, eu levava ela para Manaus ou Brasília, porque o meu recurso é limitado. Eu disse: eu vou levar para casa, não temos recurso. Ele disse: eu lamento dizer, sua filha, você vai perder ela, não tem mais condições. Eu assinei um documento e levei essa menina para casa. Mas ela foi defiando. Quando foi um dia, uma mosca sentou no rosto dela, entrou dentro do olho aberto, e ela não piscou o olho. Passou nesse baixo, entrou dentro do outro olho que estava aberto, e ela não piscou. Naquele momento eu chamei uma Renê: nega, vem cá, corre aqui. Ela foi e eu contei para ela. Eu peguei uma Bíblia, eu disse: nega, a nossa filha não tem mais jeito, não tem jeito, vamos orar. Peguei a Bíblia, dei para ela e li a Bíblia em João 13 e 14. Se me pedir qualquer coisa em meu nome, eu farei, para o Pai ser glorificado. E ela leu o Salmo 46: o Senhor é fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Como a Bíblia é maravilhosa, como a Bíblia é fenômeno. E nós vemos dobrando nossos joelhos. E dobramos o joelho. Não sei se orei 10 minutos, ou 20, ou meia hora, ou não sei. Eu dormi de joelho. Nós já vinha dias daquela situação e dormimos. Quando foi no outro dia, 5 da manhã, essa menina, muito magrinha, morena, sem beleza nenhuma, toda numa situação difícil, ela de madrugada levanta e disse: eu quero comida, pai, eu estou com fome, eu quero comer. E ela comia meia banana prata de manhã e meia banana maçã à tarde, que era para o estômago dela. Ela sugava, a gente amassava aquela banana, ela sugava, chupando. E essa menina, a Renê, nego, quando eu acordei, estava de joelho, ainda deitei atravessado na cama. Eu disse: vai lá, a menina que a Helenice está te chamando, vai lá ver o que ela quer. E eu levantei sonolento, fui lá. Eu disse: filha, você está com fome, você não come, você não pode comer, filha. Ela disse: pai, eu não estou mais doente. Eu disse: tá, filha, como você não está doente? Ela disse: pai, essa noite entrou um homem nesse quarto, e esse homem que entrou aqui, pai, não acendeu essa luz, mas o quarto clareou tudo. O quarto ficou claro. Pai, esse homem chegou aqui e disse para mim: filha, seu pai e a sua mãe me pediu que eu viesse te curar, e eu estou aqui para te curar. E pôs a mão na testa dela: receba a cura. Pai, eu estou curada. Filha, como é que é esse homem? Que homem é esse? Ela disse: pai, eu não sei. O rosto dele era igual o sol no meio do céu.
Mas a roupa dele não é igual a do senhor. A roupa dele é bem largona, a manga da roupa dele, da blusa, e foi a roupa dele que clareou o quarto. Foi a roupa dele. Pai, eu estou curada. Aleluias. Eu disse, nega, vem cá. Anda, vem cá. E ela veio, conta para a mamãe. Ela contou para a mãe do mesmo jeito. Eu disse, dá banho nela, arruma ela, eu vou levar para o hospital agora. 5 da manhã, num lugar terrível, ali no Amazonas. Saí dos vizinhos, pedi uma bicicleta, que era longe, não tinha carro, não tinha nada. Pus ela aqui na garota da bicicleta, forradinho com o travesseiro, amarrei ela em mim e fui para a clínica do irmão Roberval, que eles me davam os exames de graça, as consultas. E cheguei lá e falei, irmão Roberval, faz o exame da minha filha, porque eu não sei mais o que fazer. Mas eu quero resultado, eu quero que você faça o exame, eu espero, eu quero resultado. E ele foi lá, colheu o material. E ficamos lá até para as 10, 11 horas, esperando o resultado daquele laboratório. Quando saiu, ele disse assim para mim, missionário, mas você está preocupado por quê? Eu disse, minha filha, olha a situação dela, meu irmão. Não sei mais o que fazer. Eu disse, de acordo com esses exames aqui, a sua filha está curada. Não tem mais sangue, não tem infecção no sangue, não tem mais nada, sua filha está curada. O que aconteceu? Que remédio você deu? Eu falei, filha, conta para ele. E a sala de espera não tinha menos de 10 pessoas. E ela contou para todo mundo com as mesmas palavras que contou para a mãe e para o pai. E ele disse, pastor, Deus curou a sua filha mesmo. Falei, pastor Roberval, lacra esse exame. Ele lacrou esse exame. E eu aqui para a clínica São José. Cheguei lá na clínica, o médico nem me olhou. A secretária falou para ele, olha, o senhor Eli está aqui. Aquele missionário está aqui, o Cohen Denise. E ele só prescreveu os exames. Prescreveu os exames, levou ela, tirou tudo o material. E já tarde, sem comida, sem nada. Nós dois em jejum, porque tinha que fazer esse exame. Quando ficou pronto, ele chamou Helenice Teodoro e eu entrei com ele ali naquela sala. Ele olhou aquele exame, irmão. Olhou. Pegou o exame anterior, olhou. Ele disse, tem alguma coisa errada, tem que fazer outro exame. Ela comeu alguma coisa? Eu disse, não. Comeu nada? Eu disse, não. Ele olhou, o que está acontecendo? Eu falei, doutor, o senhor sabe, eu não sei o que está acontecendo. Enfiei a mão no bolso e disse, doutor, vê esse outro exame aqui. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas você não confia no meu laboratório? Eu falei, doutor, olha o jeito da minha filha. Eu confio, mas eu preciso de alguma coisa, eu não sei o que fazer mais. Ele disse, não, desculpa. E tirou aqueles grãos e olhava um exame e o outro, um e outro. Só de acordo com esse exame, a sua filha não tem mais problema, está completamente curada. E de acordo com esse, da mesma coisa. O que você fez? Falei, filha, conta para ele. E ela contou, irmão. Quando ela contou para ele, aquele médico chorou. Aquele médico arrastou a sua cadeira, levantou e pegou a minha filha no braço e chegou, apertou a minha mão e disse, pastor, Deus ressuscitou a tua filha. Pastor, aleluia. Pastor, Deus ressuscitou, devolveu a tua filha, porque não tinha mais condições clínicas para ela estar desse jeito. Ele curou a sua filha. Parabéns para o seu Deus, pastor. Parabéns, o seu Deus é realmente um Deus diferente. E com ela no colo, no braço, e disse, pastor, eu perdi noite de sono por tua causa. Como que Deus ama? Se você saiu lá do sul, de Santa Catarina, de São Paulo, lá do sul, e vem para o Amazonas em busca de pregar para esse povo que você não conhece, um povo desconhecido, e chega aqui uma cobra, pica sua filha. E como é que pode esse Deus amar? Esse Deus ama o povo, não ama o Senhor, não ama a sua filha? Pastor, eu perdi muita noite de sono, mas eu quero dizer para o Senhor que o seu Deus é misericordioso. O seu Deus realmente curou a sua filha. E está aí para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Jesus nos chamou para dar testemunha do seu evangelho, do seu poder, da sua palavra. E se você tornar uma testemunha de Jesus, essa igreja é apenas o lugar do refeitório na confraternização. Deus vai mudar a história. Esses bancos vão ser pouco, esse lugar vai ser pequeno, porque o Senhor Jesus vai mudar essa história. E eu ministro isso nesta noite como missionário.
sua história, mas você tem que amar. Amar o seu parente, o seu amigo, o seu conhecido. Você precisa amar a ponto de orar por ele, a ponto de interceder por ele, a ponto de falar para ele: olha, eu estou orando por você. Você precisa de uma ação para fazer isso. Nós lá anda 8 horas, 12 horas para dirigir o culto. Em comunidade Cabeceira de Rios, até 12 horas já viajamos de barco. E aqui você pode ir no seu vizinho de pés, de bicicleta, muito pertinho, falar de Jesus. Lá nós, para dirigir o culto, dirigimos culto de 3 em 3 meses. E nós estamos aqui com vocês com um recurso maravilhoso, uma cidade maravilhosa, onde tem todo o recurso. Amém? Deus está te vendo. Ele te escolheu. Você é escolhido dele. Você não está aqui